Estava prestes a iniciar minha primeira refeição matinal. Tudo estava preparado e pronto para ser consumido. Tomei o suco de laranja que minha mãe havia preparado, quando ouvi um ruído alto vindo do pátio. Meus familiares e eu nos encaramos, concordando que eu deveria verificar o que estava acontecendo. Com certo receio, dirigi-me ao pátio, acreditando que poderia encontrar uma pessoa ou um animal que pudesse me ferir. Ao chegar lá, ouvi alguns murmúrios vindos da sala de convidados. Tudo teria sido normal, exceto pelo fato de que a sala de jantar estava ocupada, mas não da forma esperada. Meu padrasto e a empregada haviam desaparecido, sendo substituídos por uma jovem de aparência avançada, semelhante à minha, muito simpática e esperta. Fiquei curioso para descobrir o motivo do barulho. Deveria prestar atenção no pátio ou na sala? No entanto, como diz o ditado, a curiosidade matou o gato, e a resposta estava ali, bem próxima. Decidi ficar ao lado de fora da porta, destacando minhas habilidades de detetive, concentrando-me para ouvir com mais atenção possível. Foi quando ouvi claramente a jovem dizer: "Não, não, por favor, calma. Olha, eles estão tomando café da manhã, e nós podemos entrar lá. Você deve compartilhar o café da manhã com eles." O homem, que tinha planos de se casar com minha mãe em uma semana, respondeu: "Acalme-se, querida, isso será rápido. Lembre-se, daqui a uma semana, estarei casado com aquela senhora, e em menos de 3 meses, poderemos nos divorciar. Seremos felizes e realizaremos nossos planos. Essa senhora tem dinheiro, e com metade dele, poderemos viver muito bem. Comprarei toda a maquiagem que você deseja, as roupas dos seus sonhos e as férias nas Ilhas Canárias. Mas, por favor, tenha paciência." A jovem sussurrou algo parecido: "Lembre-se de que ele vai se casar. Prefiro me conter por essas poucas semanas para não arruinar tudo." Honestamente, fiquei atordoado. Pensei em abrir a porta, mas a surpresa foi tão grande que fiquei completamente paralisado. Não sabia como agir ou o que fazer. Acima de tudo, senti uma grande tristeza. Comecei a pensar em minha mãe e na vida difícil que ela sempre teve. Ela era uma mulher boa, mas teve 2 relacionamentos fracassados e convenceu-se de que não tinha nenhuma falha. Bem, eu era o mais velho e testemunhei meu pai sair de casa quando eu tinha apenas 4 anos. Isso aconteceu por causa dos seus vícios em álcool e jogos de azar. Ele desperdiçou todo o dinheiro que havia ganhado e parte da fortuna da minha mãe. Aos 5 anos, outro homem entrou na vida da minha mãe e nasceram meus irmãos de cabelos escuros, mas ele também a abandonou quando ela estava grávida, pois estava envolvido com outra mulher que também engravidou. Eu realmente admirava imensamente minha mãe, porque, apesar das dificuldades que enfrentou, ela criou seus 3 filhos sem depender de nenhum homem. E então surgiu o noivo Joseph, que já estava presente quando minha mãe estava em plena idade avançada. Infelizmente, 50 anos depois, ela faleceu sem testemunhar por si mesma tal ato. Decidi, silenciosamente, aproximar-me da mesa onde ele ainda tomava café da manhã, mas não tive coragem de interromper a refeição. Além disso, eu não sabia como responder ao ruído que havia ido escutar no pátio de serviço. Minha mente estava confusa. Faltava apenas uma semana para o casamento da minha mãe com aquele homem que estava sendo infiel. No entanto, eu não queria arruinar o café da manhã e trazer consequências negativas. Então decidi me conter e esperar para falar com ela mais tarde, quando estivesse um pouco mais calma após o almoço. Liguei para minha mãe para ter uma conversa séria com ela. Fiz uma série de perguntas desconfortáveis, como: "Mãe, esse homem com quem você vai se casar, tem certeza de que ele não é como os outros homens do passado? Ele realmente a ama ou está apenas interessado em suas riquezas, que você construiu com tanto esforço? E aquela jovem, Daniela, que você vê nos serviços, não acha que ela se veste de forma um pouco indecente para desempenhar essas funções? Deveria ser mais preservada, assim como você nos ensinou, não acha?" Essa série de perguntas trouxe dúvidas à minha mãe,
e ela me perguntou por que eu estava fazendo todas essas perguntas desconfortáveis. Eu decidi quebrar o gelo e contar a ela toda a verdade sobre o que eu tinha presenciado naquela manhã. Minha mãe ficou chocada, confusa e muito desapontada. Ela questionou a si mesma, sentindo que estava fazendo algo errado. Era impossível não ter sucesso nos relacionamentos com os homens, sucesso que ela tinha de sobra em sua vida profissional e maternidade. Ela me via como seu amigo, e eu havia planejado uma armadilha para o meu padrasto, marcando a data de execução para o dia de sua despedida de solteiro. Foi assim que ocorreu o encontro do meu padrasto, que foi planejado para um dia antes do casamento. Naquela ocasião, aconteceu o confronto na casa da minha mãe, onde ela havia convidado todos os amigos dele, incluindo uma ou duas dessas mulheres extrovertidas, mas eu sabia que nenhuma delas era o verdadeiro interesse dele. Fui encarregado de servir as bebidas para esses homens, mas preparei uma mistura com ingredientes adicionais para torná-las mais fortes e observar se ele cairia em tentação. Apenas 3 drinks foram suficientes para que meu padrasto decidisse deixar a reunião. Nesse momento, seguiu discretamente, esperando o momento adequado para confrontá-lo com o que eu havia testemunhado no pátio de serviço naquela manhã. No entanto, quando cheguei perto da porta da sala de serviço, comecei a ouvir mais vozes comprometedoras. Fui até minha mãe, que estava escondida em uma sala próxima, e todos os amigos de José estavam lá. Minha mãe abriu a porta com autoridade e lá estava ele, com as calças abaixadas até os tornozelos, e a funcionária com a saia acima da cintura. Aquela noite foi desconcertante. Minha mãe estava extremamente furiosa e desapontada. Era evidente que ela tinha vontade de agredir aquele homem, mas em vez de fugir, ele optou por uma abordagem mais gentil. Pediu que eles saíssem definitivamente da casa. Minha mãe teve que aprender uma lição valiosa naquela noite, sobre o lado ruim e muito ruim do amor, e como nem sempre temos sorte ou sabemos escolher os homens certos.